Boa noite, irmãos. Agora funcionou. Paz do Senhor a todos, amém? Nós pretendemos nessa noite continuar, o estudo da nossa doutrina da santificação, e nós estamos tomando por base, já há vários cultos, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Quem estava aqui na quarta-feira passada, viu que nós trouxemos um estudo e a gente falou que não só na primeira parte dessa carta do apóstolo Pedro, mas em todas as cartas, em todos os livros do Novo Testamento, principalmente, há algumas palavras que eu até estimulei os irmãos a pegar um lápis e grifar na vossa Bíblia, E apenas para a gente relembrar essas palavras, porque hoje eu quero falar de uma delas um pouco mais especificamente em relação à nossa santificação. Hoje o tema daquilo que eu quero falar com vocês é a esperança e a santificação. Então, as 5 palavrinhas, que a gente falou, que a hora que você lê a sua Bíblia, você preste atenção e você procure grifar na tua Bíblia, e você vai ficar bastante surpreso com a quantidade de vezes que essas palavras aparecem. São as palavras promessa, ou promessas da parte de Deus, a palavra esperança, que nós vamos falar nessa noite, a palavra herança, a palavra salvação e a palavra fé, A gente abordou de uma maneira geral no estudo passado. Se você não estava aqui, acredito que a igreja tem gravado. É importante você acompanhar aí a sequência dos estudos, porque isso é uma sequência. E a gente falou de uma maneira geral sobre essas palavras. E nessa noite eu queria falar um pouco mais sobre a relação que há entre a esperança bíblica e a nossa santificação. Então eu quero convidar aqueles que estão aqui a ficarem de pé e a abrirem as suas Bíblias na primeira carta, do apóstolo Pedro. Se puder colocar uma tradução um pouco mais antiga aí, pode ser a revista e atualizada. Olha que legal, o pastor já baixou a King James aí, fica mais fácil. A King James atualizada, eu acredito, eu estou com a King James fiel aqui, vai ser bastante semelhante, Então, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, mas eu prefiro que acompanhem aqui no telão. Nós vamos selecionar poucos versículos dessa noite, mas como a gente vai fazer um estudo um pouco mais específico, é importante a gente seguir algumas palavras que tem nesses versículos. Hoje eu vou ler com vocês apenas o versículo 13. Nós encerramos no estudo passado os 12 primeiros versículos da carta, da primeira epístola do apóstolo Pedro. Então hoje a gente começa uma nova fase, de certa forma, e esse versículo que eu vou ler com vocês aqui, o versículo 13, ele abre essa nova fase, Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele vai falar o seguinte: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu vou um pouquinho diferente, fala assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai santo e poderoso, nós estamos na sua presença nessa noite, Pai. Na tua presença santa, Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida de meus irmãos aqui presentes. Pai, perdoa, Pai, todo e qualquer pecado nosso, ainda aqueles que nos sejam ocultos, e prepara, Pai, a nossa mente
agora e o nosso coração para sermos edificados, exortados, orientados pela Tua Santa Palavra. Acima de tudo, ó Pai, nos dá a importância, Pai, e a seriedade desse momento presente, Pai. E nesse momento, Pai, eu me coloco como um vaso em Tuas mãos, Pai. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, mas eu quero apenas Te pedir que o Senhor venha me usar como um instrumento. Que o Senhor me dê, Pai, a unção, a orientação do Teu Santo Espírito nessa noite, para que eu não venha falar nada do meu entendimento, Pai, mas que tudo que seja falado aqui, Pai, seja ungido, abençoado, orientado pelo Teu Espírito Santo e seja plenamente bíblico, Pai, que esteja na Tua palavra. Pai, peço que o Senhor venha, Pai, nesse momento, abrir os corações dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Que o Senhor possa tocar com o Teu Espírito Santo e que essa palavra possa frutificar na vida deles, Pai, possa modificar a vida deles, Pai, que ela seja, Pai, um divisor de águas, que ela venha trazer, Pai, edificação, força, fé, consolo para todos eles. É a nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, apenas abro um parêntese aqui, né? Hoje, mais cedo, eu pedi para o pastor trazer essa tradução, e às vezes os irmãos podem ficar assim meio, como é que fala assim, pensando, né? Mas por que às vezes o Adriano lê uma tradução, às vezes lê outra tradução? O que eu quero te dizer que eu aprendi com a experiência cristã, e não aprendi sozinho, né? Aprendi com grandes mestres aí do passado, é que no estudo da palavra de Deus nós temos que ser ao mesmo tempo como um aventureiro desbravador que usa o binóculo, mas também temos que ser como garimpeiros que usam uma lupa. Ou seja, imagina aquele aventureiro desbravador, né, quando ele chegava, né, os bandeirantes aqui no Brasil. Então, quando ele chegava assim, ele via um lugar alto, um monte, ele tinha que subir lá em cima e pegar um binóculo, né? Enfim, ele tinha que tentar ver o mais longe possível. E as versões modernas, mais fáceis de ler, como por exemplo a NVT, que a gente usa muito aqui na igreja, e a NVI, nos ajudam muito nisso. Então o cristão, ele tem que ser acima de tudo, não um leitor, mas um estudioso da palavra de Deus. E quando a gente vai estudar a palavra, quando a gente vai estudar, por exemplo, esse livro aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler ele inteiro. E quando a gente lê ele inteiro, é muito útil uma NVI, é muito útil uma NVT. Então aí nós estamos tendo aquela visão panorâmica, aquela visão de contexto, aquela visão, vamos falar assim, com o binóculo, para ver tudo. Porém, é muito importante quando a gente começa um estudo que a gente se aprofunde. Às vezes um pequeno versículo, uma pequena palavra tem ali um tesouro precioso. E aí a gente tem que usar a lupa. E aí é muito importante, são muito importantes as antigas traduções. Eu gosto muito da KJF, da King James Fiel, de 1611. Gosto muito dessa tradução. Por quê? Porque quando a gente faz um estudo aqui um pouco mais aprofundado, como nós vamos fazer hoje, a respeito de uma palavra um pouco mais específica, né, dentro do contexto da santificação, é muito importante que a gente examine o grego. Então a gente vai lá na palavra, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a gente vai lá e examina o grego e tenta examinar todo aquele contexto em que foi escrito, porque o importante para nós, o que é? Não é o que eu acho, isso não é importante, é o que aquele apóstolo, aquele escritor, ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele quis nos ensinar. Isso é importante. A palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Cabe àquele que está ministrando estudar profundamente e tentar entender o contexto, tentar entender aquela palavra, porquê daquela palavra, estudar lá no, se possível, até no original, lá no grego, e tentar extrair. E as versões antigas, como por exemplo a King James, gosto também das versões de Almeida, né? A Almeida, tanto atualizada quanto a revista e corrigida, tem hoje em dia a nova Almeida atualizada, século 21, todas essas versões são muito boas para a gente poder estudar alguns versículos específicos. Por que disso? Porque às vezes essas versões mais modernas,
elas, para poder passar aquela visão mais simples um pouco, mudam certas palavras, ou às vezes até omitem. E num estudo mais aprofundado, na hora que você vai pegar a lupa, na hora que você vai exercer o papel de garimpeiro da palavra, aí essas palavras são importantes. E aí a gente tem que ir para as versões um pouco mais antigas, como é o caso dessa versão que a gente está usando aqui hoje. Então, apenas um parêntese aí, mas que ajuda os irmãos no seu devocional pessoal, no seu estudo pessoal. Muito bem, vamos entrar aqui no estudo de hoje, versículo 13. Os irmãos que acompanham os nossos estudos aqui, lembram-se, se eu não me engano, até foi no primeiro domingo desse mês, que eu falei para os irmãos o seguinte, que toda vez que a gente estuda uma carta, e que o apóstolo, seja o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele entra com uma palavrinha, como por exemplo a palavra portanto, ou dessa forma, ou como está escrito aí no telão, assim sendo. Esse momento é momento da gente despertar a nossa atenção. Por quê? Porque normalmente ele está encerrando um conjunto de ensinamentos ali, às vezes um pouco mais teórico, e entrando agora numa parte prática. E é nessa parte que a gente vai estar entrando um pouco depois aí no nosso estudo. Então, o que o apóstolo Pedro fez aqui até o versículo 12? Até o versículo 12, ele chegou para esse pessoal que ele escreveu a carta, e hoje essa carta é para nós, e ele falou para esse pessoal o seguinte, falou, gente, deixa eu falar para vocês, vocês não são desse mundo, vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados pelo sangue de Cristo. Então todo louvor seja dado a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou e nos ressuscitou com Cristo para quê? Para uma viva esperança, para uma herança que está guardada para vocês dos céus. E aí vocês começam a perceber todas aquelas palavrinhas. E aí ele vai falar o seguinte, gente, essa herança não é qualquer herança. Essa herança é uma herança que não se contamina, que não se deteriora e que não murcha. E aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, ainda que agora vocês tenham que passar por muitas provações, por muitas tentações, por muitas aflições, mas gente, isso não é necessariamente ruim. E por que não é necessariamente ruim? Porque isso vai provar a vossa fé. E a vossa fé vai sair daí provada muito mais valiosa do que o ouro que perece. E vocês ainda poderão se alegrar com tudo isso, sabendo que o fim da vossa fé, ou o alvo da vossa fé, é a salvação de vossas almas. E gente, o apóstolo Pedro vai falar, isso não é pouca coisa não. Isso é algo tão grande, tão profundo, tão maravilhoso, que os antigos profetas que escreveram disso lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, eles inquiriram, eles queriam saber a que tempo ia acontecer tudo isso. E aí ele termina, né, um pouco mais à frente, ele vai falar assim que até os anjos do céu, eles quiseram, eles atentaram para essa tão grande salvação, para tudo isso que iria acontecer quando Jesus consumasse essa salvação e a realizasse para nós na cruz. Então esse é o resumo do que aconteceu até no versículo 12. No versículo 13, ele inicia uma nova fase. E nessa nova fase, ele começa com a palavra assim sendo, portanto. E aí, se a gente olhar o versículo que a gente leu, nós vamos perceber duas ordens muito importantes dele. Qual que é a primeira ordem muito importante? Ele fala assim, aqui na minha tradução, gente, vocês têm que cingir os lombos da vossa mente. Cingir os lombos da vossa mente. Então, o que é cingir os lombos da vossa mente? A versão atualizada já traz um pouco mais de luz, né? Ela vai falar o seguinte, cingir os lombos da vossa mente é preparar a vossa mente, é colocar a vossa mente para realizar uma atitude prática, uma ação. Então, olha só, ele nos deu um corpo de doutrina, ele nos deu um conjunto de ensinamentos muito importantes, e ele fala, gente, presta atenção agora, vocês têm que preparar a mente de vocês, para quê? Para a prática, para a atitude.
E de que forma que vocês têm que preparar a mente de vocês para a prática, para a atitude? Vocês têm que preparar a mente de vocês de uma maneira sóbria. Ele vai falar assim, sobriamente. Eu gosto muito desse termo que está aqui na QJF e na Almeida, quando ele usa a palavra sóbrio. Porque o que é uma pessoa sóbria? Às vezes a gente já vem em mente o que é uma pessoa não sóbria. Pensa no ébrio, naquele que está embriagado. Aquele que está embriagado, ele não tem controle, não só da sua mente, como também das suas atitudes. Ele é um sujeito que está totalmente desequilibrado, totalmente fora de controle. Então, o cristão é alguém que recebe esses ensinamentos preciosos, é alguém que recebe as promessas de Deus, é alguém que vislumbra essa grande salvação, essa grande herança, e ele tem uma esperança em tudo isso, e aí o apóstolo vai falar para eles, agora é hora de você colocar em prática, mas de que maneira que você vai colocar em prática? De uma maneira sóbria, você tem que estar alerta, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter controle. E aí dessa maneira sóbria, dessa maneira séria, equilibrada, ponderada, controlada, o que é que você tem que fazer? E aí o versículo vai falar o seguinte, vocês têm que depositar esperança. Numa outra tradução, na minha tradução, vai falar assim, vocês têm que esperar até o fim. E na Almeida vai falar assim, que nós temos que esperar inteiramente. E esperar o quê? Na graça que será revelada, ali vai falar a palavra outorgada na revelação de Cristo Jesus. Vamos entender o que é isso aí. Irmãos, a nossa salvação, eu também já citei aqui para vocês, ela é algo tão grande, tão profundo, tão maravilhoso, que a gente não pode diminuir a nossa salvação. Muitos de vocês acham que a salvação talvez seja aquele dia que você levantou a mão, que você foi à frente na igreja, que você falou assim, eu aceitei Jesus hoje. Isso não é nada, irmãos, diante da realidade que a Bíblia fala que é a salvação. A Bíblia fala que a salvação é algo tão grandioso que ela envolve o nosso passado, o nosso presente, o nosso atual e o nosso futuro. Ou seja, no passado o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, e através do sacrifício de Cristo, Ele pagou pelo nosso pecado. Ou seja, no passado, nós fomos justificados. Acabou a condenação, acabou a punição. É algo que já aconteceu de uma vez por todas. Você não precisa ficar sendo salvo todo dia que você peca. Quer dizer, você já foi salvo ali. Porém, num certo sentido, você continua sendo salvo no presente. E aí aborda não a justificação, mas no presente aborda a santificação. Se no passado nós fomos salvos do quê? Da punição do pecado, nós fomos salvos do inferno, nós fomos salvos da condenação, no presente momento, através disso que nós estamos estudando, através do processo da nossa santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós precisamos ser salvos do poder do pecado. E aí, olha que maravilhoso, e aí eu quero abordar essa questão com vocês hoje. Existe uma parte da nossa salvação que ela olha para o futuro. Ela olha para aquele grande dia em que Jesus será totalmente revelado. Ela olha para o juízo final. E ela olha mais para frente ainda. Ela olha para aquela grande herança que o apóstolo Pedro vai falar assim, que mediante a fé, ela está guardada pelo poder de Deus nos céus para nós. Então, esse aspecto futuro da nossa salvação está ligado à palavra esperança. E é sobre essa palavrinha que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a palavra esperança, ou seja, qual a relação entre a esperança e a nossa santificação. Até que ponto ela pode nos ajudar? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu queria fazer um exercício de imaginação com vocês aqui nessa noite. Muitas vezes quando a gente chega ali na porta da igreja, né, o irmãozinho lá, o diácono, vem com, na época de Covid, né, vem com um termômetro.
E é lei, né? E lei não se discute, lei se cumpre. Então vem com termômetro. Eu não entendo muito bem essa lei, né? Porque eu penso o seguinte: se alguém está com febre, evidentemente não vai vir na igreja. Até porque hoje em dia o cristão está esbanjando saúde e já não vem, né? Ainda mais com febre. Mas a lei está aí para ser cumprida. Então, a hora que a gente chega, né? Não só na igreja, às vezes num restaurante, a pessoa chega lá com o termômetro e vai medir a tua temperatura. Mas o exercício que eu estou querendo fazer com vocês de imaginação é o seguinte: imagina que aquele termômetro não fosse um termômetro de temperatura corporal, mas sim um termômetro de temperatura espiritual. Imagine que você chegasse na porta e que houvesse um termômetro que fosse medir o teu nível de poder espiritual. Que fosse medir, de certa forma, a tua fé, o nível da tua fé ou o nível da tua santificação. Eu te pergunto, hoje, e aí eu vou falar com quem está aqui, né? Não só quem está no vídeo aí. Como é que seria? Na hora que você passasse, imagina que esse termômetro marcasse de 0 a 10. 0 é aquele sujeito que está congelado espiritualmente, está dormindo espiritualmente. E 10 é aquele que está no poder mesmo, né? Está lá, né? Quase na glória. Imagina que botasse o termômetrozinho em você nessa noite. Quanto que ia dar? Irmãos, eu não sei, eu vou falar aqui algumas coisas de uma maneira genérica, né? Graças a Deus há exceções para aquilo que eu estou falando aqui. Mas, de uma maneira genérica, analisando a situação da igreja cristã, evangélica, brasileira e mundial atual, eu acho que muita gente ia ficar envergonhada. Muitas vezes nós iríamos ficar envergonhados de como nós chegamos à igreja. Eu acho que às vezes ia bater o termômetrozinho na gente, a gente está esperando ali, nossa, vai dar pelo menos uns 6. E deu lá 3, 2. Irmãos, é claro isso na igreja cristã atualmente. O povo de Deus carece de poder atualmente. O povo de Deus, por exemplo, quando precisa de uma semana, né? Nós passamos aqui uma semana em oração. Muitas vezes falta ao povo de Deus poder para orar. Muitas vezes é difícil para nós ficar meia hora em oração. Parece que não há palavras. Não é? O povo de Deus já pediu tudo que tinha que pedir para isso, pedir para aquilo, estou precisando daquela bênção. E aí? Falta poder em nossa oração, irmãos. Irmãos, falta poder em nossas vidas. Falta poder. Porque se houvesse mais poder em nossas vidas, nossa vida seria muito mais impactante diante desse mundo. Falta poder em nosso testemunho. Falta poder em nossa vivência cristã pessoal. Quantos cristãos só estudam a palavra nos breves momentos em que estão aqui na igreja, mas nunca estudam. Muitos nem leem a palavra na sua casa, apesar de que está errado. Não é ler, é estudar. Aquilo que você se interessa, se você quer se aprofundar naquilo. Se isso acontece no nível secular, por que não pode acontecer no nível espiritual? Então, muitas vezes, nós olhamos a nossa própria vida e a gente fala assim: peraí, eu estou sem poder. Estou sem poder para testemunhar, estou sem poder para trabalhar na obra, estou sem poder para poder estar na presença de Deus, seja meditando nele, seja em oração, seja na palavra de Deus. Falta muitas vezes ao povo de Deus o prazer nas coisas espirituais, de maneira que ficar às vezes 40, 50 minutos ouvindo uma mensagem é algo extremamente maçante. Falta poder. Irmãos, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Essa é uma realidade, não digo da igreja evangélica, mas da igreja evangélica mundial. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para os primórdios do cristianismo, e não só para os primórdios, mas outras épocas mais recentes, como por exemplo as épocas dos puritanos, e a gente vê o afinco daquele pessoal, o amor daquele pessoal a Deus, o grau em que o Espírito Santo atuava na vida daquele pessoal, e quando a gente olha para a situação atual é caótica, é caótica. E por quê? Porque nos falta esse poder, porque nos falta a santificação, porque nos falta a fé.
Essa é uma realidade. Isso é uma realidade. E a pergunta que a gente tem que fazer diante dessa realidade é o que fazer? O que fazer para mudar isso? Eu confesso para os irmãos que quando eu comecei os primeiros estudos de santificação, eu comecei a ver algumas coisas, estudar algumas coisas, até de autores muito respeitados atualmente. E existe um monte de coisa, existem listas, né? Como se você pegasse 10 itens ali, ó, vamos fazer esses 10 itens. E uma coisa que eu me questiono muito, é algo meu, mas assim, eu não sigo nenhum material específico. Por quê? Porque eu acho muito importante que eu dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Então eu não quero estar falando aqui algo meu ou algo de um material específico. Eu quero estar falando algo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu notei algo que o Senhor mudou na minha vida. E que eu olhando a minha vida, eu falei o seguinte, eu falei, gente, mas para que eu cresça em santificação, eu preciso me aprofundar nos fundamentos da fé cristã. Eu preciso me apegar a esses fundamentos. Não adianta, né? Como a gente faz muitas vezes, nós estamos aqui no mês de janeiro, a gente cria uma lista de resoluções de ano novo. Ah, mas nesse ano eu vou orar mais, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira, nesse ano eu vou estar mais presente nos cultos, nesse ano eu vou ter mais fervor, nesse ano eu vou ter vida devocional, nesse ano eu vou ter mais intimidade. E a gente cria, e tudo isso é legal, mas a gente não faz. A gente até quer fazer, mas muitas vezes a gente não faz. E a pergunta é, por que a gente não faz? Porque às vezes nos faltam raízes. Irmãos, a Bíblia vai falar, quando a gente pega todas essas palavras que eu citei aqui, as promessas de Deus, a nossa grande herança, a esperança que nós temos nessa grande herança da nossa salvação, que tudo isso é temperado com fé, tudo isso está ligado à fé. E agora, de que forma que a Bíblia fala que a fé vem até nós? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a maneira de nós nos santificarmos é através da verdade, é através da palavra, é através de nós descobrirmos os fundamentos dessas grandes doutrinas que os apóstolos sempre bateram em cima, e nós nos apegarmos a isso. Antigamente, na época que o pessoal navegava, né, muitos anos atrás, aí na época aqui do pessoal até do Novo Testamento, o pessoal estava lá com o seu barquinho de madeira, né, de vela, navegando, e às vezes o pessoal via um bloco de gelo, e o vento estava ventando para um lado, levando o navio para um lado, e aquele bloco de gelo estava indo para o outro lado. E aquilo na época gerava até uma superstição. O pessoal falava assim, mas deve ter algum monstro marinho empurrando esse bloco de gelo para o outro lado, porque se o vento está para norte, como é que o bloco pode ir para sul? Na verdade, né, depois se descobriu que há uma explicação bem simples. Aquilo não era um bloco de gelo, aquilo era um iceberg. E aquele iceberg muito profundo, né, as raízes daquele iceberg desciam até as partes mais fundas do oceano, e lá naquelas partes mais fundas existiam correntes marítimas. Então às vezes o vento estava para norte, mas a corrente marítima para sul empurrava aquele iceberg para o outro lado. Irmãos, assim são os cristãos que estão fundamentados na palavra, estão enraizados na doutrina de Deus, de Cristo. Por quê? Porque o vento desse mundo puxa para um lado. Aquele que não está enraizado, aquele que não tem firmeza na doutrina cristã, ele não vai conseguir se santificar. Sabe por quê? Porque o vento desse mundo é muito forte. As tentações são fortes, as provações são muito fortes. E isso vai levar para outro lado. Isso vai te levar para o mundo, sabe? O mundo é como um grande imã ali puxando a tua carne. E você tem que tomar cuidado com o teu coração, porque muitas vezes ele é enganoso. Então, o vento vai te levar para o lado do mundo, o vento vai te levar para o lado do pecado. Mas glória a Deus que a palavra vai falar o seguinte, que mesmo diante das provações,
dos ventos de aflições. O que são esses ventos de aflições? Envolvem provações, situações difíceis pelas quais passamos nas nossas vidas, e envolvem também tentações. Mesmo diante disso, aquele que se apega à palavra, que se apega a essa doutrina, ele é levado para outro lado. O mundo está indo para cá, ó, mas ele está indo para lá, porque ele está para o lado de Cristo, ele está para o lado de Deus, ele está para o lado da palavra de Deus. Assim temos que ser. Ou você acha que foi à toa que Jesus Cristo falou o seguinte, gente, para os discípulos, olha, vão odiar vocês, eles me odeiam. E por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós não podemos agir conforme o curso desse mundo, nós nadamos contra a maré. Mas nós só nadamos contra a maré quando nós estamos nos santificando. E para nos santificar, nós precisamos dessas raízes profundas. Não que o vento nos leve, mas que a corrente da palavra de Deus nos leve. É disso que nós precisamos. Em Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 6, depois você lê na sua casa, eu não vou ter tempo aqui para poder ler. Eu queria que você lesse Hebreus capítulo 6, principalmente ali dos versículos 16, 17 até o 19, vai falar algo que é muito importante, vai falar que a esperança que nós estamos falando aqui, ela é como uma âncora da alma. Vai falar ali das promessas de Deus e vai falar algo impressionante, vai falar o seguinte, gente, Deus é Deus, e como Ele é Deus, é impossível que Ele minta, mas mesmo Ele sendo Deus, mesmo sendo impossível que Ele minta, Deus jurou. Irmãos, se tem algo que Deus não precisava fazer, é jurar. A palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é sempre verdadeira, é sempre justa, é sempre maravilhosa. Mas Deus fez um juramento, e aí o autor vai destrinchando tudo aquilo, e lá por volta do versículo 18, 19, ele vai falar que nós temos essa esperança, que é uma âncora da alma. Ou seja, quando os ventos das aflições, das provações, tentam nos arrancar para fora, tentam nos levar para o lado do pecado, para o lado do inimigo, para o lado desse mundo, nós temos essa esperança que é uma âncora da alma. Ah, irmão, mas como que é isso? E aí eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 24. Romanos 8, 24. Eu acredito que o nosso tempo aqui não vai dar. Então não vou poder entrar aí um pouco mais nesse assunto conforme eu queria. Mas a gente vai começar a entrar nele nessa noite. Romanos 8, versículo 24. Eu vou ler ali no telão, fala assim, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Como, pois, pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Continua, versículo 25. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Se você ler depois o capítulo 8 aqui, principalmente os versículos anteriores, ele vai falar até mesmo da criação, né, da criação inanimada. Ele vai falar que toda essa criação, ela geme, ela tem uma expectativa para quê? Para essa grande manifestação dos filhos de Deus, essa grande revelação que trata lá no versículo 13 que a gente leu na introdução. Toda a criação, ela está sob o jugo da servidão, da corrupção, do pecado, e ela anela, ela anseia, ela tem essa expectativa ansiosa para que se concretize essa nossa grande salvação. E aí o autor, nesse versículo 24 aqui, ele vai falar que nós fomos salvos em esperança. O que significa isso? Significa o seguinte, tem gente que pensa assim, né? Você chega para a pessoa, você fala assim, você é salvo? Aí a pessoa fala assim, olha, eu acho que não, mas eu espero ser salvo. Tem gente que acha que esse versículo está falando isso, não tem nada a ver com isso. O que esse versículo está falando é que em esperança nós fomos salvos.
né? A tradução correta é a do passado mesmo. Está falando aí da justificação. Está falando que nós fomos salvos, irmãos, dentro da esfera da esperança, dentro dos domínios da esperança. E por que nós fomos salvos dentro dos domínios da esperança? Justamente porque nessa grande salvação que já nos foi outorgada e que hoje nós estamos vivendo essa salvação através do nosso processo de santificação, através do nosso esforço para poder mortificar os nossos membros, através do nosso esforço para nos conformar à imagem de Cristo, através do nosso esforço, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, para realizar a vontade de Deus. Através de tudo isso, nós recebemos uma parte, nós recebemos um antegozo, entende? Sabe quando você tem aquela grande refeição sendo preparada, né? Tem aquele almoço que vai ser fabuloso, e aí você está com aquela fome, com aquela vontade, né? E alguém chega lá com um petisco delicioso, né? É antepasto, é isso que chama. É aquele pratinho de entrada, né? Às vezes o pessoal fala um tira-gosto, um aperitivo ali para abrir, né? Como se o apetite já não tivesse aberto. E alguém chega com aquela entrada para você. Irmãos, é isso que nós recebemos aqui. Aqui nesse capítulo fala assim que nós recebemos as primícias, nós recebemos os primeiros frutos. Mas a parte maior desse iceberg, a parte maior dessa grande herança ainda está por vir. E é por isso que nós somos salvos em esperança. O cristão é alguém que tem essa esperança gloriosa, irmãos. O mundo não tem essa esperança. O mundo espera só aqui e agora. É por isso que o mundo está na situação que está. É por isso que o mundo se entrega com avidez ao pecado, se entrega com avidez aos prazeres da carne. É por isso que o mundo tenta fazer tudo aqui. Porque na cabeça do mundo morreu, acabou, não tem mais nada. Mas o cristão que entendeu essa doutrina, ele entendeu o seguinte: que por mais maravilhoso seja isso que nós estamos vivendo com essa tão grande salvação, a parte maior, a parte mais gloriosa, a parte mais monumental, a parte mais espetacular ainda virá. E é por isso que nós fomos salvos em esperança. Em esperança. O cristão atualmente está esquecendo disso. Não se medita nisso mais. Não se toma tempo para pensar lá na frente. E aí nós tendemos a ser envolvidos por esse mundo de tal forma que a gente de repente está vivendo igual o mundo vive. Estamos preocupados demais com as coisas desse mundo, embaraçados demais com as coisas desse mundo, envolvidos demais com as coisas desse mundo, e quando a gente vê, a gente está em pecado, a gente está pecando igual a esse mundo. Ao invés de estarmos nos santificando, estamos pecando. Pecados grotescos são vistos hoje na casa de Deus. Muitas vezes estamos sendo hipócritas, muitas vezes frequentando a casa de Deus aqui, às vezes com aparência de santidade, e longe da casa de Deus temos uma vida fria. A vida da maioria dos cristãos hoje em dia, irmãos, eu tenho certeza disso que eu estou falando, eu estou generalizando, e graças a Deus tem exceções, mas eu sei que a vida de grande parte dos cristãos hoje em dia é mais ou menos o seguinte: a pessoa acorda, ela já acorda meio atrasada para o trabalho, então ela não tem tempo de ter vida devocional matinal. A vida devocional matinal é uma oraçãozinha assim de 1, 2 minutos, às vezes lê um devocional de uma página, às vezes lê um salmo e acabou. É mais para poder acalmar a consciência dela, e não para estar na presença de Deus. Aí ela pensa assim, fala: não, mas no final do dia, a hora que eu voltar para casa, aí eu estarei na presença de Deus. Só que a hora que ela volta para casa, ela fala assim: nossa, mas eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, aconteceu tanta coisa hoje, o mundo me bateu tanto hoje, foi tanto problema hoje, foi tanta coisa, agora eu preciso dar uma relaxada. E aí ela vai para frente de uma TV,
o celular, o computador. E assim ela vai gastando o dia, a semana, o ano. E quando se faz um balanço do ativo mais precioso dessa pessoa, que se chama tempo, quanto tempo de qualidade foi investido na presença de Deus? Quanto tempo de qualidade foi investido para que nos tornemos mais próximos, para que essa raiz nossa seja mais profunda? E como que vamos ter esperança se a gente nem pensa nisso? Se a gente nem conhece isso profundamente? Se a gente nunca parou para poder garimpar essa palavra? Se às vezes nem um vislumbre por alto a gente tem? Como? Mas assim costuma ser a vida de muitos cristãos. E esses cristãos talvez estão vivendo pensando que num determinado dia acontecerá uma operação maravilhosa e de repente naquele culto a vida dele vai mudar e ele vai, enfim, e ele vai deixar de marcar 2, 3 no termômetro espiritual e passar a marcar 8, 9. Não vai acontecer. Nós precisamos, irmãos, fazer duas coisas. E eu quero pedir mais 5, 7 minutinhos do teu tempo para poder terminar e para que a gente possa fazer uma aplicação prática. Eu estou podando, tá? Estou cortando muita coisa que eu iria falar aqui, porque o tempo não me permite. A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder aplicar essa grande esperança à nossa vida, e isso nos ajudar na nossa fé, na nossa santificação, é que nós temos que ter uma visão correta desse mundo. Irmãos, quando nós começamos a nos aproximar de Deus e conhecer mais a Deus e a sua palavra, a gente vê a verdadeira feiura desse mundo. A gente vê o verdadeiro engano desse mundo. A gente vê a verdadeira pobreza desse mundo. Irmãos, mais alguns anos e nenhum de nós estará aqui. A verdadeira vida não é essa aqui não. A verdadeira vida é a que vem depois. Essa é só uma preparação e, portanto, ela é muito importante. Portanto, ela é muito importante. Mas essa não é a vida definitiva. A vida definitiva é a que vem depois. Quando nós olhamos nessa pequena igreja, nessa pequena comunidade, quantas pessoas que há 2, 3, 4, 5 anos estavam aqui conosco e já não estão mais. E você e eu. A vida passa e passa rápido. E é muito sério tudo isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar alertas para esse mundo, sabendo que o vento desse mundo vai nos levar para longe de Deus, que é feio. Tudo que tem nesse mundo que parece ser tão glorioso, na verdade é enganador. Às vezes a gente olha uma coisa, né? Você olha um carro hoje, acabou de sair, foi lançado agora, né? Nossa, que coisa, você para poder admirar, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu, na época de adolescente, fazia ginásio no João Marciano de Almeida, e ali tinha um curtume ali do lado, acho que era curtume Tonzinho, se não me engano, e o cara do curtume Tonzinho, eu lembro um dia que esse cara comprou um Monza, 0 quilômetro, aquele primeiro Monza que tinha, um Monza branco. Eu lembro que a gente saía da escola e ficava ali assim, admirando. Nossa, que carrão, meu. Um Monza, nossa, já pensou ter esse carro aqui, um Monza. Irmão, se esse carro não tiver num ferro velho, quem tem esse carro hoje em dia, às vezes tem vergonha de chegar em algum lugar com ele. Irmãos, assim é o mundo, assim é. E pensa que nós, né, como carne, como pessoas, somos diferentes. Quem já tem um pouquinho mais de anos, como eu já tenho, você já viu uma filmagem sua antiga? Uma foto sua antiga? Você olha assim e fala, nossa, mas como eu estava bonito, como eu estava magro, como eu estava, né, a vivacidade da minha pele. Irmão, a gente vai murchando, não é? Ou a gente vai engordando, ou de qualquer forma a gente vai envelhecendo. É por isso que Pedro vai chamar a atenção, vai, gente, acorda! A herança que eu tenho para vocês não é igual às coisas desse mundo. A herança que eu tenho para vocês, ela não se contamina, não se deteriora e não murcha. Ela é imarcessível. Tudo nesse mundo passa, murcha, sai de moda, fica feio, fica velho, fica ruim. Mas essa grande herança não, irmãos. Não. É algo muito grande que Deus preparou para nós. Então a primeira coisa
primeira aplicação para que a gente possa ter essa esperança como âncora da alma e usar essa esperança como uma forma de santificação. A primeira coisa é ter uma visão correta do mundo, é não se deixar enganar. Não se deixe enganar. O amor ao mundo é o quê? Inimizade, ou amizade ao mundo é inimizade contra Deus. E o segundo ponto, e eu termino aqui, nós temos que meditar nisso, irmãos. Mas nós temos que meditar nisso de tal ponto que isso se incorpore em nós. Deixa eu contar uma outra historinha aqui para poder terminar. Eu falei de carro, agora eu vou falar de bicicleta. Quando eu era criança ainda, fazia pouco tempo que eu tinha aprendido a andar de bicicleta. Se eu não me engano, era nessa mesma época, alguns vão lembrar dessa propaganda que eu vou falar aqui. Tinha uma propaganda da bicicleta Caloi. E aí nessa propaganda de TV, né, falava assim, o menininho botava bilhete para tudo quanto é lado, assim, não esqueça a minha Caloi, né? Você pode olhar na internet, essa propaganda fez muito sucesso. E eu me lembro que eu era criança ainda, menino, né? E eu fiquei pegando no pé do meu pai. Pai, eu quero uma bicicleta, mas qual bicicleta que você quer? Eu quero uma Caloi, pai. Eu quero uma Caloi. E eu queria aquela Caloi, né? Tinha umas Caloi do banco, parecia uma banana comprida assim, né? Os mais antiguinhos que vão lembrar. E a gente queria Caloi, né? E meu pai tinha uma pequena loja na época, ele tinha um sócio. E aí, pouco antes, acho que uns 2 meses antes do Natal, meu pai, ele comprou uma Caloi para mim e o sócio dele comprou uma Caloi para o filho do sócio dele, que é mais ou menos da minha idade. A minha, né, eu tinha pedido vermelha e a do filho do meu sócio tinha pedido verde. Só que eles compraram essa Caloi e esconderam num lugar lá, não, porque ia dar no Natal, né? Mas eles avisaram para a gente antes. Tá comprada, tá guardada, nós não vamos mostrar, não vamos falar onde tá, mas no Natal você vai receber a sua Caloi. Irmão, mas era uma expectativa que 2 meses antes do Natal, mas não passava de jeito nenhum, né? E todo dia, né, eu via propaganda na TV e eu ficava pensando, nossa, mas o dia que eu tiver a minha Caloi, né, o dia que eu tomar posse, que eu puder andar, porque eu aprendi a andar de bicicleta, uma bicicleta cair nos pedaços, né? Muito velha. E aí eu ficava pensando, nossa, mas o dia que eu conseguir, né, o dia que tiver, e parece que não passava, não chegava o Natal de jeito nenhum, e aquela espera ansiosa, né? Mas eu tinha que ter paciência. Por quê? Porque meu pai falou, no Natal, antes do Natal nós não vamos dar. Então tinha que ter paciência. Irmãos, de certa forma é isso que o apóstolo está nos ensinando. Você não pode esperar aquilo que você vê. Se meu pai já tivesse me dado a bicicleta, eu ia esperar o quê? Ele já me deu. Mas como era no Natal, como estava no futuro, ainda que no futuro próximo, eu tinha que ansiosamente, mas ao mesmo tempo pacientemente, esperar. E assim é na vida cristã, irmãos. Eu me lembro que quando eu recebi a bicicleta, né, eu ficava assim, às vezes à noite eu levantava à noite e lá, nossa, eu tenho uma Caloi mesmo, né? Olha que coisa incrível, irmãos. Muito tempo depois, Deus me deu a graça, às vezes, de ir na concessionária e às vezes tirar um carro zerinho. Mas eu nunca tive o prazer de tirar um carro zero como naquela bicicleta que eu ganhei. Irmãos, a nossa salvação tem que ser assim, irmãos. Nós temos que ter essa expectativa ansiosa, mas ao mesmo tempo paciente. E ao mesmo tempo, nós temos que nos demorar diante dessas doutrinas, diante desses ensinamentos, meditar em tudo isso, para isso fazer parte de nós. Assim como eu chegava diante daquela bicicleta e a admirava. A partir do momento que nós começarmos a admirar tudo isso, e querer ansiosamente e ardentemente que tudo isso faça parte da nossa vida, aí sim, a nossa vida começa a ser modificada e o nosso termômetro espiritual começa a subir. Amém? Fica de pé, vamos orar para poder encerrar. Tinha mais coisa para poder passar, mas nosso tempo já se excedeu aqui.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Pai, te peço agora, Pai, que o Senhor venha fazer aquilo que eu não posso fazer, nem na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, mas que somente o Teu Espírito Santo pode fazer. Que o Senhor possa, Senhor, gravar esses ensinamentos na nossa mente, no nosso coração e despertar-nos, ó Deus, para que a gente possa tomar posse dessa viva esperança, Pai, e que ela possa nos ajudar a nos santificar, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, lá no livro de João, que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de sermos chamados Teus filhos, e que um dia, Pai, nós conheceremos o Teu Filho Jesus como Ele é, e não apenas conheceremos, mas seremos como Ele é. E a Tua palavra diz no versículo 3, que todo o que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Pai, nos ajuda a nos purificar com base nessa esperança. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.